Bom dia, Lincoln. Pois é, essa sessão extraordinária que acabou de começar, então, é uma sessão típica de quinta-feira para análise de acordos internacionais, mas a gente chega aí na quinta-feira da primeira semana de trabalhos legislativos dessa nova legislatura, uma semana cheia, com muitas aprovações, né? Projeto polêmico sobre a questão do terrorismo, as medidas provisórias que estavam na pauta, uma delas foi rejeitada, todas as outras foram aprovadas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora com dois deputados que estão aqui com a gente. O deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, está aqui com a gente agora nessa manhã, e o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Deputado Celso Maldaner, eu vou começar conversando então sobre essa sessão de ontem, essa aprovação desse projeto, dessa medida provisória que trata aí da venda dos terrenos, principalmente do INSS e outros terrenos públicos também. Houve uma polêmica sobre a inclusão de parques nacionais, mas isso acabou ficando de fora. O projeto original, houve um acordo por parte de todos os parlamentares que fazem parte da base do governo. Todos os líderes decidiram que ia ser votado apenas o projeto original. O senador Dário Berger, que é de Santa Catarina, inclusive, ele incluiu outras matérias, inclusive de interesse de Santa Catarina, e não foi acatado, né? Então, aprovamos apenas o projeto original. Esperamos que lá no Senado o senador possa, quem sabe, aprovar assuntos de interesse, como é o Parque Nacional de São Joaquim, lá em Santa Catarina, como é a questão lá da cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, no extremo oeste, onde foram comercializados lotes antes de 1962 e tem que convalidar, é uma questão de justiça. Esperamos que o Senado possa melhorar essa medida provisória 852, atingindo o objetivo, beneficiando a nossa população que precisa. Um outro assunto de bastante destaque na semana aqui na Câmara foi todas as ações que a Câmara tem tomado em relação ao que aconteceu lá, o rompimento da barragem em Brumadinho. Houve uma comissão geral que aconteceu ontem, foi realizada ontem no plenário da Câmara. Daqui a pouquinho começa a primeira audiência pública da comissão externa, que está analisando esse assunto também. Ontem o presidente Rodrigo Maia assinou a criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para acompanhar as investigações sobre esse caso. Eu pergunto para o senhor que é de Minas Gerais, deputado Paulo Guedes, e que faz parte dessa comissão externa, o que deve acontecer em relação a essa CPI? Ela já foi assinada, ainda não foi lida em plenário, que é o que torna de fato, né, cria de fato a CPI. A expectativa da bancada mineira é que haja uma CPI só aqui na Câmara, é que haja uma comissão mista? O desejo da bancada mineira é que haja uma comissão mista, e nós já colhemos as assinaturas, inclusive dos senadores. E já protocolamos ontem e vamos aguardar também a leitura para que possamos ter uma comissão mista. Não tem sentido. A Assembleia de Minas já está com uma comissão, como a CPI, a Câmara tem uma e o Senado tem outra, vai ficar um festival de investigação e de disputa. Eu acho que uma comissão mista resolve o problema e tenho certeza que Câmara e Senado, onde trabalhamos juntos, é claro, a bancada mineira quer ter uma participação mais efetiva nessa comissão, porque o problema aconteceu em Minas e nós conhecemos de perto o que está acontecendo no Estado. Deputado Celso Maldaner, ontem aconteceu essa comissão geral que discutiu esse tema também. Na opinião do senhor, como a Câmara deve acompanhar esse tema? É necessária a criação de uma nova legislação? Ou é uma questão mesmo de fazer o papel de fiscalização? Com certeza, porque eu particularmente tenho bastante restrições quanto às CPIs, né? Existe um jogo em toda a legislatura, quando vem uma nova legislatura, há muitos interesses, porque só pode tramitar 5 CPI, então vem uma enxurrada de CPI, até para evitar, às vezes, alguma outra CPI que possa até criticar o governo, coisa parecida. Então, mas esse caso específico, eu acho que a CPI de Brumadinho é uma questão de justiça, mas vamos trabalhar no sentido de melhorar a legislação para prevenir. Não podemos permitir uma barbaridade o que aconteceu e que pague quem for os culpados, tem que corresponder e pagar por seus erros. Deputado Paulo Guedes, é preciso mudar a legislação de fato e a sua expectativa para essa primeira audiência pública que acontece daqui a pouquinho? Nós aguardamos, a expectativa é que os diretores da Vale que foram convocados venham participar, dar as explicações, né? Minas Gerais está toda mobilizada, todos os segmentos, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, os órgãos de meio ambiente, todo mundo está convocado, a comissão está trabalhando e nós estamos procurando as respostas imediatas, né, e que também conseguimos, através dessa CPI mista, Câmara e Senado, né, aprovar um conjunto de medidas, né, que puna os responsáveis e que acidentes
causados, como o de Mariana e o de Brumadinho, não volte a acontecer em Minas Gerais. Essa é a grande preocupação de Minas hoje, porque temos várias outras barragens de rejeito que estão também ameaçadas. Inclusive uma na região, uma grande barragem que está na região de Paracatu, que se ela se romper, afeta diretamente o Rio São Francisco. Essa é a grande preocupação dos mineiros, que acidentes como esse não voltem a acontecer. Por isso, precisamos urgentemente de medidas para que a Vale e as mineradoras tomem todas as medidas para que acidentes como esse não voltem a acontecer em Minas Gerais, nem em lugar nenhum no Brasil. Quanto a essa questão das barragens é acompanhado pela Câmara e também a pauta avança no plenário, nos bastidores o assunto é um só: reforma da Previdência. Expectativa para a chegada desse projeto, então, dessa proposta que deve ser enviada pelo governo. A proposta ainda nem chegou, mas as bancadas estão fazendo uma série de reuniões, acompanhando o assunto. A gente vai dar uma olhadinha na matéria. Câmara dos Deputados, quarta-feira, 13 de fevereiro. A reunião aqui é preparatória para algo que todos sabem virá. Uma proposta de reforma da Previdência. PSB, PCdoB e PDT, 3 partidos de esquerda, estão tentando construir uma posição em um discurso só. Queremos discutir essa linha de corte, queremos discutir um modelo que realmente defina direitos e garanta os mesmos para quem já tem muito poucos e que, claro, garanta a participação de todos nesse processo de discussão. Na sala ao lado, a bancada militar na Câmara dos Deputados. Nossa primeira reivindicação é que não seja pautada a Previdência dos militares junto com a reforma da Previdência dos civis e iniciativa privada. Porque vão acabar, obviamente, querendo repassar para os militares as mesmas condições que está sendo passada para os civis. Horas depois, foi a vez da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Mais de 100 entidades e 70 deputados marcando posição. Que haja uma reforma ampla, geral e restrita, como gosto de falar, que atinja todas as categorias, que cada um dê a sua parcela e contribuição, para que assim fique menor, né, o peso sobre as costas dos aposentados do regime geral. O fato é que o texto da reforma está pronto, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Faltam apenas alguns ajustes para que seja enviada aqui ao Congresso Nacional. São necessários pelo menos 308 votos para aprová-la no plenário. É claro que cada um tem uma ideia diferente. Nós vamos ter que ter a capacidade de, ao receber a reforma proposta pelo governo, debater a exaustão, recepcionando todas as ideias, todas as sugestões que têm um caráter não de obstruir, mas tentar construir algo bom para o futuro do país, seja vindo de onde for. Deputado Paulo Guedes, a gente viu o seu xará ali na matéria. Pelo que a gente acompanhou dessa reunião da esquerda, inclusive, a posição deve ser de tentar encontrar uma reforma possível e abandonar um pouco uma postura que tem sido, que foi da oposição durante o governo Temer, de rejeição completa ou não? Alguma reforma precisa ser feita, mas não da forma como o Paulo Roberto Nunes, o ministro da Economia, quer colocar, né? A gente vê claramente que ele quer destruir o sistema atual, ou seja, com a medida, inclusive com a medida provisória 871 que chegou aqui, já deixa claro, eles querem economizar 9 bilhões de reais, tirando dos mais pobres, dificultando aposentadorias rurais, dificultando aquelas pessoas que vivem de benefícios continuados, com pensões, principalmente atingindo os mais pobres, tirando os direitos dos sindicatos, enfim, isso vai agravar a pobreza no país. E vai atacar as cidades mais pobres, porque o sistema de previdência do Brasil é o maior sistema de transferência de renda do mundo. Então, ao atacar os mais pobres, essa reforma da Previdência só vai servir aos bancos, a Previdência privada, né, do qual o ministro Paulo Roberto Nunes é signatário do sistema financeiro, então está muito claro aí o que eles querem, né? É um governo que quer defender o mercado financeiro, os mais ricos, né, atacando e tirando cada vez mais os direitos dos mais pobres. Deputado Celso Maldaner, sua opinião sobre essa reforma que não chegou ainda e já desperta tanta discussão, né? Eu estou muito otimista que nós estamos chegando no fim da era da especulação dos agiotas do sistema financeiro que tem comandado o Brasil. O exemplo vem do Itaú, que caiu de 25 bilhões para 6 bilhões de lucro no último trimestre, que vão se acostumando. Está na hora de nós começar a investir no setor produtivo. Não é justo um país que gasta 1 bilhão e 300 milhões nas aposentadorias e sobra apenas 300 milhões para investimento. O país está inviabilizado. Agora eu quero uma reforma da Previdência que tire o privilégio de quem mais ganha.
que nem a medida provisória 871, eu entrei inclusive com 8 emendas, eu estou preocupado. Nós não podemos mexer com aqueles que menos ganham, nós temos que mexer com quem mais ganha. Quem se aposenta pelo teto máximo, inclusive regulamentar o teto máximo, porque é um absurdo hoje, gente ganhando mais de 100 mil reais por mês e o coitado do nosso trabalhador, quem está dentro da Previdência Social, do regime geral, eu acho que já está dando a sua cota de contribuição. Nós temos que mexer nos privilégios, seja no Poder Judiciário, no Ministério Público, aqui no Parlamento. Então é isso que nós queremos, é tirar privilégio e salvar o nosso Brasil. Deputado Celso Maldaner, deputado Paulo Guedes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje no Jornal. A gente volta então ao estúdio com o Lincoln.